Como é que se dá a aplicação do sistema de precedentes obrigatórios? Veja, falei ao longo do livro inúmeras vezes sobre sistema de precedentes, você acabou de ler um grande texto sobre essa parte. E como é que isso se dá na prática? Onde é que você vai visualizar isso? Quero montar com vocês um fluxograma agora direto na imagem, para que você vá construindo isso comigo. Perceba, bota lá na imagem. Você entra com a petição inicial. Quando você entra com uma petição inicial, essa petição inicial ela vai passar pela distribuição. Imagine que o seu pedido ele contraria um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então imagine que o STJ diz, sobre essa questão aqui você pede, por exemplo, que não se aplique ao seu contrato, você fez um financiamento com um banco e os juros acabou sendo aqueles juros sobre juros, aqueles juros de cheque especial bancário, sei lá, e o saldo do devedor saiu de R$3.000 para R$60.000 hoje. Aí você acha que esse contrato é abusivo, que essa cobrança é abusiva, e com base na lei de usura, você diz que não pode ser cobrado isso de você, você entra com a petição inicial. O STJ, num dos seus temas lá, fixou que não pode ser limitado, que esses contratos bancários não podem sofrer limitação pela lei de usura, que não se aplica. Nesse caso, há uma decisão, de julgamento de recurso especial repetitivo, dizendo que você não tem direito àquilo. O que esse juiz de primeiro grau vai fazer? Ele vai aplicar esse precedente obrigatório. Ele vai fazer o cotejo, ou seja, analisar se isso que você pediu está no mesmo sentido desse precedente obrigatório, ver se as razões de decidir, se os fundamentos determinantes dessa decisão, a ratio decidendi é a mesma. Se for, o que ele vai fazer quando receber essa tua petição inicial? Vai julgar improcedente. Então, volta lá para a imagem. Passará por distribuição, eu defendo, você já viu esse fluxograma lá no início, que deverá ser ouvida a parte, aplicando o dever de consulta, o artigo 10, e depois de ouvida a parte, não havendo distinção, sentença, e essa sentença é uma sentença com resolução de mérito, porque ela é uma sentença de improcedência liminar nas hipóteses do artigo 332. Então, a aplicação do sistema de precedentes. Você entrou com a petição inicial, esse pedido contraria enunciado ou acórdão proferido em julgamento de caso repetitivo, de recurso especial repetitivo, improcedência. Veja, o processo já acabou. Mas, Mozart, imagine o seguinte, eu formulo um pedido e nesse pedido 28,86% daquelas ações de servidor militar. Aí teve uma lei que deu um aumento de 20% e não de 28,86%. Muita gente começa a formular petições iniciais pedindo esse 8,86% ficou faltando. Dizendo que lá na lei de 92 eu tinha direito a 28,86% e meu reajuste por outra lei foi dado apenas de 20%. Eu quero esses 8,86%. Aí já tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, também fixada em julgamento de recurso especial repetitivo, dizendo que você tem direito. Veja que no primeiro exemplo que eu utilizei, você não tinha direito. O que o juiz já fez? Julga improcedente. Mas e se você tiver o direito? Ele já pode julgar procedente? Não, porque aí ele violaria a ampla defesa e o contraditório. O que você terá que sofrer agora? Você vai ter que sofrer com o decurso do tempo. Lembra quando lá atrás eu citei o professor Marinoni, professor Mitidiero, dizendo que uma das funções das tutelas provisórias era redistribuir esse ônus de ter que esperar? Então, nesse caso, é injusto com você que tem um precedente obrigatório a seu favor, ter que esperar 3 anos para obter essa tutela satisfativa. Então, o que ele faz? Ele já antecipa, ele já te concede uma tutela de evidência. Veja que o artigo 311, inciso 2, que a gente estudou lá atrás, ele permite, no caso de existir um precedente fixado em julgamento repetitivo, que você já obtenha a efetivação desse direito de imediato. Volta lá para a imagem. Então, na hipótese em azul, você teve uma improcedência liminar porque o seu pedido contrariava a tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo. Agora, se o seu pedido está no mesmo sentido de tese fixada em julgamento repetitivo, eu já estou prevendo aqui uma decisão interlocutória com base no artigo 311, inciso 2, para você se beneficiar com a tutela da evidência. Então, aqui, o RESP repetitivo te favorece.
nessa hipótese aqui de baixo, o RESP repetitivo te desfavorece. Beleza, professor, entendi essas duas situações. Vou lhe dar outra. Imagine que esse processo prossiga. É proferida uma sentença. Nesta sentença aqui, olha o cenário que eu vou construir agora. Imagine que, neste caso, o pedido, como no 28,86, ele foi concedido contra a Fazenda Pública. Você sabe que decisões contra a Fazenda Pública, você já estudou isso no livro, elas se submetem a reexame necessário, ok? Mas lembra daquelas alçadas, né, inferior a 1.000, inferior a 500 para estados, Distrito Federal inferior a 500 para as capitais, inferior a 100 para os demais municípios? Aquilo ali são pela alçada. Mas imagine que esse 8,86 que você estava precisando aí ultrapassaria esse valor de 1.000 salários. Imagine que você tinha um salário, um soldo, um vencimento gigantesco e daria mais do que isso. Minha pergunta é, essa decisão não foi contra a Fazenda Pública, então ela deveria se submeter a reexame necessário. Mas se você olhar no artigo 496, no parágrafo 4º, entre aquelas hipóteses está lá no inciso 2, que se a decisão, a sentença, estiver baseada em acórdão fixado em julgamento de recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, ou no 3, IRDR, ela não se submete ao reexame necessário. Ou seja, olha o microsistema de demandas repetitivas incidindo novamente. Ele está dizendo que não haverá reexame necessário nesse caso porque a sentença obedeceu o precedente obrigatório. Volta lá para a imagem. Então, nesta sentença, ela não se submete ao reexame necessário porque está lá no artigo 496, no parágrafo 4º, no inciso 2 e 3, que nesses casos dispensa. Volto para mim. Imagine agora a hipótese da sentença, não sei se 8,86 é contra um banco. Então, o banco poderia recorrer. Se o banco ele pode recorrer, o que acontecerá com esta sentença? Se essa sentença está confirmando uma tutela de evidência ou concedendo uma tutela de evidência, isso quer dizer que esta apelação, você vai ver ainda mais na frente no livro, ela não terá efeito suspensivo, porque o normal é que a apelação tenha efeito suspensivo, mas quando a apelação ela confirma a tutela antecipada, tutela provisória concedida, ela perde esse efeito suspensivo, permitindo a execução de imediato. Certo, professor, mas aí é um cumprimento provisório. O que isso tem a ver com o microsistema de demandas repetitivas? Tudo a ver. Porque, veja, na aplicação desse microsistema de demandas repetitivas, o que acontece quando é um cumprimento provisório? Normalmente, um cumprimento provisório tem caução. Então, para você, por exemplo, levantar o dinheiro depositado, você tem que prestar caução. Mas, se esta sentença, que está sendo executada provisoriamente, estiver baseada, você viu isso lá atrás em cumprimento provisório, estiver baseado em decisão que está de acordo com o acórdão proferido em julgamento repetitivo, o que vai acontecer com essa caução? Ela vai ser dispensada, está lá no artigo 521 isso. Então veja que nesse momento, de novo está incidindo o microsistema para dar efetividade ao processo. Você vai ter a possibilidade de um cumprimento provisório, nesse exemplo, o banco apelou, mas mesmo assim você iniciou o cumprimento porque essa apelação estava sem efeito suspensivo. E olha outra vantagem, na hora que é para receber o dinheiro, se fosse uma execução normal de uma decisão que não estivesse baseada em precedente obrigatório, repetitivo, você teria que prestar caução para receber. Mas como a decisão está baseada num precedente fixado em regime repetitivo, dispensa a caução. Volta lá para a imagem. Então imagine que há aqui uma apelação, essa apelação nos termos do 1012, parágrafo 1º, inciso 5, veio sem efeito suspensivo. Ela estando sem efeito suspensivo, ela permitirá aqui o cumprimento provisório. Na hora que ela permite o cumprimento provisório aqui, com base no artigo 521, estará dispensada a caução. É outra característica do procedimento. Certo, professor? E tem mais coisa? Tem, eu vou lhe dar mais outro exemplo, só para concluir esse vídeo, para que você tenha uma dimensão do que é a aplicação desse sistema de precedentes obrigatórios. Quando você, imagine, apele, lembra que o banco apelou?
dessa decisão, que estava baseado no julgamento repetitivo, o que vai acontecer com essa apelação quando bater lá no tribunal? Lembre que no artigo 932, no inciso 4 e no inciso 5, o relator, ao receber essa apelação, no inciso 4, ele vai negar seguimento a essa apelação de cara. Ele vai julgar improcedente, vai negar provimento a essa apelação. Ele conhece do recurso, mas nega provimento. Por quê? Porque a decisão, a sentença, está baseada em enunciado fixado em súmula do STF do STJ. Olha a linha B do inciso 4 do artigo 932, contracorno de recurso especial, recurso extraordinário repetitivo. Olha a linha C e RDR. Então, veja, se a decisão de primeiro grau ela está de acordo com o precedente fixado em repetitivo pelo STJ e o réu inventa de apelar, essa apelação, quando bater na mão do desembargador lá no tribunal, ele vai já negar provimento de cara. É outra forma de controlar. E lembre que todas as vezes que você vai recorrendo agora, incide em honorários advocatícios caso a decisão seja mantida, viu? Lembre do artigo 85, parágrafo 11. Volta lá para a imagem. Então, essa eventual apelação daqui, ó, essa eventual apelação vai sofrer o controle do 932, seja para negar provimento, inciso 4, a linha B e C, seja quando o juiz der lá uma decisão completamente contrária ao entendimento para dar provimento. Formas de controle desse sistema de demandas repetitivas, que, sem dúvida nenhuma, foi um dos carros-chefes do CPC de 2015 e, por isso, temos que trabalhar com todo o cuidado possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.